Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do perfil Médio Concursos. A pedido de alguns seguidores, a gente vai estar compartilhando aqui algumas questões que a gente trabalha lá no Aprova PMF, que é o preparatório para o concurso da Perícia Médica Federal. E é claro, se você gostou, compartilha, curte, porque isso ajuda o nosso perfil e ajuda o nosso engajamento aqui, a gente que tem uma preocupação muito grande em formar peritos, seja através do concurso, seja também através da pós-graduação em Perícia Médica Judicial, lá com o Instituto Medperícia. Eu trouxe aqui uma questão muito inteligente, aplicada no último concurso agora, do CPNIL 2, a versão 2 do Enem dos concursos, aplicada pela banca FGV, é uma questão muito bem elaborada, vale a pena trazer aqui, para vocês entenderem, né? O aluno que foi com muita sede ao pote, ele errou a questão, mas como é uma questão importante para a sua preparação, ou para você que quer começar a entender um pouco mais de perícia médica ou os conhecimentos aplicados à perícia, a gente traz a questão aqui para você. Vamos lá em tela aí a questão da FGV, questão aplicada esse ano, 2025, uma questão da banca FGV, uma questão múltipla escolha, né? ABCDE. Vamos lá para a questão. Olha que questão inteligente. Olha que enunciado inteligente. E muita gente aqui passou direto, errou a questão, tá? Vamos lá. Um trabalhador, servidor público. Esse termo aqui vai ser importante para a gente resolver a questão. Com cargo de motorista numa universidade federal, sofre um acidente de trabalho, deixando com cegueira total em ambos os olhos, sem sequelas graves. Nesse caso, após a alta hospitalar, o servidor deverá proceder aos seguintes processos. Veja, e aqui eu te dou um conselho importante. Para você que está entrando agora nesse mundo dos concursos, vão ter enunciados, vão ter questões de prova em que você vai procurar ali, dentre as alternativas, aquela menos errada. Tá? Então aqui é típica questão que você não precisa brigar com o enunciado. Volta na questão aqui. Então veja, para o perito ou para aquele médico que já tem contato com a perícia, ele lê o enunciado e fala: professor, aqui é um caso típico de aposentadoria por invalidez. Então, na minha percepção, né, ele desenvolveu uma cegueira como sequela do acidente e ele não tem como mais desenvolver ali atividade de motorista ou qualquer outra atividade. Beleza, é seu entendimento. Mas veja, procura aqui nas alternativas se tem essa opção, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Não tem essa opção, não é isso? Então a gente vai para aquela opção mais aceitável, tá? Pois bem, primeira coisa, a gente vai eliminar algumas alternativas aqui com base em um conhecimento básico, tá? Reintegração e reversão são formas de provimento da Lei 8.112. Você viu lá com a professora Flávia dentro do Aprova PMF, né? Reversão, o que seria isso, professor? Aquele trabalhador, aquele servidor, e que ele está aposentado por invalidez, e aí durante uma revisão da junta médica, da perícia, a perícia constata que ele não está mais inválido, né, que ele está apto para retornar àquela função que ele ocupava anteriormente. E aí, né, aquela aposentadoria, né, aquele benefício é revertido e ele volta para a sua função habitual. Reversão. Reversão é uma forma de provimento que está lá na Lei 8.112. Beleza? Reintegração. Reintegração, também forma de provimento da Lei 8.112. É aquele servidor que foi demitido administrativamente ou judicialmente, e aí essa demissão ela é anulada, seja judicial ou administrativamente. E aí esse servidor ele é reconduzido, ele é reintegrado lá na função que ele anteriormente ocupava, tá? Então veja,
Eu estou diante aqui de duas formas de provimento, tá? Então, nesse caso aqui, após a alta hospitalar, o servidor deverá proceder aos seguintes processos. Não há que se falar aqui em forma de provimento, porque não tem relação com o caso da questão. Então, eu já vou eliminar aqui a alternativa A e a alternativa B. Não há que se falar nesse caso aqui em formas de provimento aqui para esse enunciado, para o que pede a questão. Beleza? Pois bem, vamos lá. E aí sobrou as opções, né? C, D e E. Reabilitação física, ela vai estar presente após essa alta hospitalar, né? Ele vai se recuperar ali, não vai voltar à visão, mas ele vai, né, passar um período de convalescência ali e vai ficar com aquela limitação ali da visão, né? Então vai ter um período de convalescência de reabilitação física, beleza? Pois bem, e aí a gente vai ficar aqui entre essas opções. A letra E também eu vou riscar, né, eliminar, porque tem aqui reintegração no final, não há, né, possibilidade aqui de provimento. A questão não está abordando isso. E aí fiquei com a letra C, readaptação ou reabilitação profissional. E aí o enunciado te traz isso, ó. O enunciado está se referindo a um servidor público de um ente federal. O servidor público de uma universidade federal, ele está vinculado ali ao RJU, ao regime jurídico único ali dos servidores da União. Ele está vinculado à Lei 8.112. A Lei 8.112 traz para situações como essa, né, de um acidente em que o servidor fica com a sequela e fica com a limitação ou inabilitado ali para desempenhar a função que ele ocupava anteriormente, a Lei 8.112 traz a possibilidade, e até como um direito do servidor, né, a readaptação. A readaptação em que ele pode ser ali readaptado em outra função, em outro cargo compatível com essa limitação, né? Por exemplo, com a cegueira. Então, a depender da escolaridade dele aqui, por exemplo, se for um motorista jovem, né, e ele aprender, por exemplo, o braille, ele pode atuar em outra função, por exemplo, ali administrativa na vaga de portador de deficiência, tá? Então, pelo fato dele ser servidor público vinculado à Lei 8.112, está lá na Lei 8.112 a possibilidade de readaptação, beleza? É a resposta da nossa questão. Aí você pergunta, professor, mas por que não é reabilitação profissional e sim readaptação? Porque, no meu entendimento, eu achei que ele seria reabilitado em outra função, em outro cargo. Mas veja, a reabilitação é um benefício da Lei 8.213. Dos segurados do regime geral de previdência social. A reabilitação profissional não está prevista na Lei 8.112. Então não há que se falar aqui em reabilitação, mas em readaptação. O que está previsto em situações como essa na Lei 8.112 é a readaptação e não reabilitação. Se o enunciado trouxesse que era um trabalhador empregado vinculado ao regime geral de previdência, a resposta da nossa questão seria a letra D e não a letra C, tá? Então, resposta correta aí, reabilitação física e readaptação. Com isso a gente encerra a questão. Se você gostou aqui, dá o seu like aí, comenta, fundamenta e diga aí se você gostou da resolução, tá bom? E aí, para mais conteúdos como esse, não esquece de deixar o like, compartilhar e justificar a necessidade de mais questões aqui trazidas pelo professor João. Um abraço.